E aí, galera, graça e paz, beleza? Como é que vocês estão? Tamo nós aqui, mais uma vez, retornando depois de um período de férias, de alguns 5 meses, férias prêmio, 5 meses. Né? Férias acumuladas, né? Férias acumuladas. Eu acho que o último vídeo que nós gravamos foi em outubro. Ó, pra você ver aí. Outubro? Que foi outubro que nós mudamos pra cá, né? É verdade. Aí depois da mudança aqui, eu não veio. Então, outubro, 2 meses, mais 3, 5 meses. Que isso, hein? Mas voltamos. Mas voltamos. Né? Cá estamos nós. Já dizia o versículo, o cair do homem. Mas o voltar. O voltar é do Senhor. Amém, igreja? Pessoal, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um podcast aqui do 3D Podcast. E esse tema que nós vamos falar hoje é um tema importante. Sim. É um tema assim que é atual, né? O Eric, que vocês já conhecem, né? O pastor Ericão, o tio Ericão para as crianças. Eu sou. O tio Ericão mandou um vídeo para mim falando desse assunto, né? Relacionando remédio e religião. Isso. Né? Remédio e religião. Então, a gente queria trazer para a conversa, né? O que a Bíblia tem a nos dizer a respeito de medicação, a respeito de fé, né? Onde que conflita, ou se de fato tem algum conflito entre essa ciência na medicina e a fé, como que funcionam essas coisas. Então, tudo isso nós vamos falar aqui, mas antes, aquele recadinho, como é que é? Hoje você que dá o recado. Meu né? irmão. Antes disso, nós vamos soltar o verbo aqui, né? Você precisa curtir, você precisa comentar, você precisa compartilhar. Sabe por quê? Para que mais pessoas possam entender do assunto, aprender, porque o que o povo perece hoje por falta de conhecimento não está escrito, né? E Jesus diz que a maior evidência do final dos tempos seria o engano. Então, não deixe as pessoas enganadas. Se esse vídeo faz sentido para você ou não, se você aprova o que nós falamos ou não, mesmo assim, curte, comenta e compartilha. Ou então dá até o dislike lá, o dedinho para baixo, igual, né, o César na época dos gladiadores. Romano, Sabe? Mas faz isso, cara, porque isso é necessário, tá bom? Sem mais demora, sem mais delongas, roda a vinheta, porque hoje é mais um 3D Podcast. Valeu! Pessoal, antes da gente começar, a gente vai colocar o vídeo aqui, né? Um vídeo de uma queixa de um médico. E vocês vão poder assistir aí. Tem hora que a gente fica de saco cheio, né? Olha, a gente tem que lutar até contra uma religião. Fica muito difícil. Paciente completamente desorganizada, paciente recaída, com quadro. Há 2 meses atrás era uma outra pessoa. Chega aqui sem medicação, super mal, porque na igreja ela estava sendo julgada por conta de estar fazendo uso de remédio. E aí levou a medicação para a igreja, para eles jogarem fora, para ver o que estava acontecendo, e se ela se apegar a Deus, ela sai dessa e tudo. Gente, eu sou completamente a favor de ter fé, de ter religião, de seguir alguma coisa maior, só que, pelo amor de Deus, o bom senso tem que existir. Como que pode? Se a medicação, se o tratamento, Deus não aprovasse, por que ia ter feito nós, médicos, os farmacêuticos, para desenvolver medicação? Ô, gente, pensa um pouco. Nossa. Cansa, tem hora que cansa. Então, vou lá. Sobre essa tensão, Eric, de medicina e fé. Que você acha disso, né, cara? Tipo, antes, começando por esse ponto, né? Hoje não é tanto. Hoje não é tanto. Sim. Mas antigamente, existia mais. Eu não sou, assim, não tenho muito tempo de vida cristã, mas a gente percebe pelos nossos irmãos mais velhos na fé, né? Os mais antiguinhos, aqueles mais antigos, né? É. Então você vê que eles conversam, a gente conversa com eles assim, a pessoa tá às vezes sintomas de depressão, que tem que trabalhar, vai lavar uma louça, falta de fé, não tem esse negócio, tem que Tá jejuar. vivendo um relacionamento com Deus. Tem que jejuar, né? Tem que orar mais, que não sei o que. Faz igual aquele pessoal lá quando Jesus tava com aquele cego lá e fala, quem pecou, será?
Exatamente, Alguém foi tá pecando, ele, hein? foi ele ou foi Os o pai pais, dele? eles Né? estão vendo consequente de alguma coisa, retaliação. Tem alguma maldição o aí no inferno. meio. Exatamente, cara. E aí, isso, eu acho que mais ainda no meio pentecostal. Não sei se é porque a gente veio desse meio, que a gente viu mais coisas, ou se isso é generalizado, né? Mas de fato existia. Sim. Existe ainda, mas não Existe, tanto. mas Mas, cara, queria perguntar pra você, cara. Você acha que existe algum conflito ainda entre a Bíblia e a questão de remédios? Você acha que há um conflito ou não? Há um apoio? O que você... Olha, eu acredito, na verdade, né, que Deus ele deixou os médicos aí para esse serviço realmente, né? Acho que é tudo que a gente tem de conhecimento, as coisas que foram desenvolvendo, né? Por mais que às vezes a gente usa isso de forma negativa, é Deus que nos dá ciência e conhecimento para a gente poder fazer isso aí. Nada vem de nós, cara. Nada vem de nós, né? Eu acredito que existe uma galera que meio que maximiza, né? Isso daí que, igual nós estamos falando, pô, é demônio, é coisa que espiritual, principalmente no meio pentecostal, realmente é porque é um meio que é muito ligado a essa questão, né, profética, espiritual, e aí por diante, né, cara? E também existe uma galera meio que banaliza isso, né? Que fala, não, que nada, tá precisando mesmo, tem que tomar um remédio, tem aquela coisa toda. E eu acho que no meio disso tudo a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né? Eu estava lendo um artigo que dizia a respeito da importância disso, né? Dessa união entre religião e fé, né? E religião e ciência, né? E essa importância disso aí. Por quê? A oração, quando uma pessoa está vivendo esse momento de conflito, de tensão, né, igual nós estamos falando aqui, de problemas psicológicos, né, até mesmo problemas físicos mesmo, né, passando por algum tipo de doença terminal ou não, alguma situação, ela traz um conforto, ela traz um equilíbrio. Nesse artigo falava assim que quando a pessoa ela ora, aquele estresse, aquele sentimento, ele realmente é depositado, né, sobre Deus quando a gente está orando, a ponto da pessoa se sentir mais em paz com aquilo. Eu vi alguém na internet, não sei, aí não tem como eu comprovar se de fato aquilo que o cara falou é verdade ou não, mas achei bem interessante, cara. É um cara estudando, um neurocientista, né? Alguma coisa assim na área neurológica, e o cara fazendo várias pesquisas e tudo mais, e ele falando que cada ação do ser humano ativando alguma área do cérebro e tudo mais. E aí ele começou a falar assim que quando ele foi estudar um cara que orava, ele começava a orar, aí num aparelho, um lugar específico do cérebro ficava com uma atividade maior. Como se aquela parte ela ativasse mesmo, não sei se é uma parte que era responsável pela tomada de decisão, que fica no cérebro, alguma coisa assim, sabe? Então vê que não é que a oração não é mais pela fé, eu não vejo tudo, mas mostra como que muita coisa acontece, né? Tipo, os caras da medicina olhando e vendo o poder, entre aspas, natural daquilo que a Bíblia já traz pra gente como algo essencial pra vida cristã da fé, né, cara? Com certeza. E eu acho que nós precisamos ter meio que uma maturidade para isso, para lidar com isso daí, para olhar para isso dessa maneira, né? É claro, gente, que tem situações que vão ser espiritual mesmo. Né? Se você vê que é demônio, você vai perceber na hora, cara. É difícil você deparar com o demônio, você não uma vez eu prestar atenção que é ele. Eu vou te dar umas 3 viradas de zóio na frente, assim, ó. Aquela voz do... O fio do cabelo da axila arrepia. Que é a voz de trovão. Não tem como. Aí, será que é? Tem jeito. Uma vez eu tava vendo o Silas Malafaia falando, né, cara, muito tempo atrás. E é verdade, né? Ele falou algo assim que esses sintomas de doença emocional e tudo mais, né, que é o que tem atingido muita gente hoje em dia. Os sintomas é muito parecido com uma frieza espiritual, de fato. Sim. Porque a pessoa não quer orar, a pessoa às vezes não quer ler Bíblia, não quer... Então, a tendência é olhar para aquilo ali e falar, tem que pegar firme com Deus, cara. Não, vamos erguer a cabeça, vamos fazer uma campanha, vamos fazer alguma coisa e tal. E aí, só que às vezes quando você vai aproximar, por isso que a importância do discipulado, do caminhar e da maturidade também da pessoa que tá caminhando junto, né, cara? De olhar e perceber, cara, eu acho que isso aí
é um caso não de você buscar aconselhamento pastoral, mas é o caso de você buscar uma terapia. Né, que são objetivos diferentes, né, e em muitos lugares pastores também confundem, né, que o pessoal pensa que pastor é psicólogo, né, cara? Não é porque o remédio, entre aspas, né, o remédio usado pelo pastor é um e o remédio usado pelo psicólogo é outro. Aí a pessoa fala, mas psicólogo não dá remédio, mas não é isso que eu tô falando, não é o remédio em si. Pelo psiquiatra é outro, então o psiquiatra dá remédio, né, mas o remédio que eu falo é o seguinte, a saída que ele dá, a ferramenta, palavras, a direção, exatamente, cara, o suporte de conteúdo. Exatamente. Então o pastor ele entra e aplica o evangelho e o psicólogo, o terapeuta, o psicanalista, eles vão usar outras ferramentas para aquilo, né? Para lidar com aquilo. Então é preciso ter esse equilíbrio e essa percepção, essa maturidade para entender, cara, eu acho que agora, porque às vezes você faz um exame lá, fala, cara, eu não sei não, às vezes aí é falta de hormônio. Desanimado, tô triste, não sei o quê. Faz um exame de sangue lá, cara. Às vezes tá faltando aí umas vitaminas aí no corpo. Aí. Algumas coisas estão precisando ser repostas. Tá regular aí Às vezes a pessoa tá precisando falar, ser ouvida. Exato. Entendeu? Assim, uma coisa que eu tava vendo, inclusive nesse artigo, é o seguinte: lá ele ponderava alguns pontos positivos e negativos. Dentre os pontos negativos, cara, ele falava a respeito de quando a pessoa entra nesse ambiente da medicação e ela se assenta no resultado, né? E aí ele estava falando assim sobre a dependência, que logo carrega a dependência. Importante falar isso aí. Né? Começa a participar daquele roteiro de medicação e a pessoa fica dependente daquilo. Ela sempre pensa que se ela não for medicada, ela não vai estar bem. E ela começa a maximizar, às vezes, a doença. Então você chega e fala, como é que você está? Às vezes a pessoa está rindo, tô mal. Tô mal, cara. Mas acordei mal hoje, tô mal. Sabe? Começa a viver isso daí, cara. E esses pontos, cara, não são legais. Sabe? Então, assim, nessa questão, a religião ela é importante nesse momento de medicação. Não pelo fato de você vir e tentar oprimir a pessoa, mas pelo fato de você estar junto, cara. Pelo fato de você encostar e falar, olha, tudo bem, tá assim, mas o que a gente faz? Chamar pra caminhada, né, cara? Pra gente sair disso aí, como que vai ser, né? O que a gente faz? Porque não tem como sentar em cima do resultado e ficar. Um exemplo, tem uma música secular, né, do Raul Seixas, né? Meu tio gosta muito de ouvir Raul Seixas. Aí ele fala assim, eu que não me assento numa porta de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Quando uma pessoa senta dentro do resultado, ela fica assim... Esperando... Entendeu? Esperando o pior. Fica por conta do acaso, né, cara? Fala, não, cara, é isso aqui que tem pra mim mesmo e tudo mais. E aí fica naquela dependência, a medicação cresce e aí vai volumando aqui, ele parece que cada vez tá pior. Então, assim, nesse caso, né, é difícil essa questão da medicação. E eu acho que dentro da religião, muitas das pessoas têm medo de, às vezes, quando ela tá vivendo um conflito emocional, físico, psicológico, de buscar e passar por isso. E falar assim, nossa, eu vou ficar dependente disso, porque querendo ou não, é um narcótico, né? É uma droga, não tem como fugir disso. Tudo que a gente compra na farmácia realmente é manipulado, é uma droga. É a drogaria, né? Isso, é uma drogaria, já está escrito ali, né? É legalizado. Mas sabe? Então, assim, acho que muitas pessoas têm medo disso aí. E aí surge essas hipocrisias, igual a gente, né, do vídeo, né, cara? Do médico falando, a ponto de pessoas falar assim, não, eu não vou deixar tomar, porque isso, aquilo, outro, vai ficar dependente e tudo mais. Só que o que a gente precisa pensar é que, para que isso funcione, precisa toda uma rede de apoio junto. Mas é legal, a gente estava conversando até esses dias sobre isso aí, né? Sobre a questão de que há também uma onda de que tudo é remédio. Até por parte dos profissionais. Claro. Às vezes você chega num profissional também e tem aquele cara que às vezes ouve você por 1 hora ali e já te receita ali, não sei quantos compram um Rivotril, não sei o que, uma vez ao dia. Mas peraí, cara, né? Eu ouvi uma história primeiro aqui, né? Ver o que está acontecendo. O cara não quer descobrir o que aconteceu, qual que é a causa do problema, para tratar a causa. Isso. Os sintomas, não, então toma isso aqui, e vai viver a sua vida. Aí fica aquela pessoa dependente do remédio, improdutiva, né? Que daí ela não trabalha, e fica aquilo, né? O remédio se torna o anel lá do esmigo, isso, o precioso, né? Precioso, Aí fica lá, eu
não acorda mais sem tomar, não durmo mais sem tomar. Existem casos que é necessário isso? Existe caso que é. Eu até queria colocar um ponto aqui, né? Antes de colocar esse ponto. Eu acho que muito do que a gente estava falando no início, de pastores que tinham preconceito com relação a remédio, igrejas, membros, os irmãos antigos, isso foi acabando quando esses irmãos e esses pastores começaram a sofrer da doença. Sim. Cara, o que tem de pastor de suicídio aí é coisa assim absurda, cara. Coisa que era resolvido com terapia, cara. Sim. Né? Pastor infartou. Não, o cara precisava Tomar uma medicação. Tomar uma medicação. Coração. O cara precisava conversar com um psicólogo, com um terapeuta, ser acompanhado. com um psicanalista. Coisa simples, fazer um exercício. Fazer alguma coisa. Eu tava falando isso hoje com o Lian. Aí você vê, nós cara. tava tudo comendo junto com os meninos depois da reunião, assim, do trabalho. E eu tava falando assim, nossa, o Lian, ele vem aqui, né? Tava brincando no patinho, né? O Lian vem aqui no patinho e come o salgado, mas não almoça. E aí tá pré-diabético. Eu falei pra ele, rapaz, vem aqui nele, na hora do almoço, almoça. Um almoço saudável, faz um negocinho balanceado, gostoso, tem uma temperado, salada, né? gostoso, Um merchan. Patrocina nós, Patrocina nós, Patinho. Sabe, tudo mais. Falei, cara, vem e faz isso. Aí depois, chegar na hora do café, come um pão, ou faz alguma coisa saudável. Só que é tudo isso que nós estamos falando, entendeu? Então, tipo, aí esses cristãos, pastores mais velhos e tudo mais, começaram a perceber, ixi, agora como é que eu vou te explicar que isso aqui não é espiritual, né, que é doença. Como é que, e agora? O que eu falo? O que eu falo? E aí você vê casos de pastores escondendo Eu não vou falar que eu tô endemoniada, o gadareno pegou Exatamente, né, cara? E aí o círculo de oração, que triste. Que isso? Sou mulher de guerra. Então, começou a acontecer isso. E aí, só para fechar esse ponto, né, que eu lembrei, achei interessante, cara. Muitos pastores, líderes, homens de Deus, crentes comuns também, padeceram por causa de ser cabeça dura, né, cara? Por causa de religiosidade. Sim, né, cara? Não buscaram auxílio, muitas pessoas infartaram, outros cometeram suicídio. Cara, tem uma matéria que foi feita nos Estados Unidos, cara, que é uma coisa absurda, velho, uma coisa muito louca. De quantidade de pastores doentes e que cometeram suicídio. Teve um caso no ano passado, ou retrasado, cara. Que dó, cara. Que dó. Um pastor que a princípio, não estava demonstrando nada, mas ele tirou a própria vida, cara. Aí tirou a foto dele com a família, uma família bonita, cara. As criançadinhas. Pastor novo, bem novinho, né? Loirinha, essa família, tudo. Nossa, cara, triste, que dor, velho. Foi um pouco depois da pandemia, até. Acho. Eu não lembro quando exatamente, mas foi um tempo atrás. Cara, mas que coisa louca, velho, que dor. Que por causa de quê? Muitas vezes não teve esse acompanhamento, ou às vezes tinha uma pressão psicológica por trás, já vinha de uma cultura religiosa imposta ali. Cara, e aí, olha o BO, cara, é uma família que é destruída. Né? Aí, por outro lado, eu também percebo, não sei se você vai concordar comigo, que há uma indústria do remédio. Claro. Até na hora que você falou da questão do você ir no psiquiatra, às vezes, né, porque o psiquiatra que vai fazer. Que vai receitar, né? O psicólogo não pode. Você vai nele ali, ele faz isso porque ele quer gerar um cliente. Entendeu? Eu não estou dizendo que todo caso é assim. Mas tem vez que entendeu? Porque, vamos supor, se você vai ali, ele te receita aquilo ali, você vai ter que voltar depois, ou para aumentar ou para diminuir. Então, ele vai fazer o acompanhamento seu. Parte do trabalho dele é aquilo, entendeu? Então, assim, com certeza, a indústria farmacêutica, no entanto, cara, que a gente vê muitos assaltantes aí, cara, tem vezes que eles não assaltam banco, eles assaltam carro carregando remédios, porque a carga é milionária. Entendeu? Então, assim, com certeza gera muita grana. Existe uma indústria por trás, então, assim, depois da pandemia, o negócio ficou... Gente, pesquisa aí nas suas casas aí, receita de indústria farmacêutica na época da pandemia. Pesquisa em 2018, 19, depois de 2020, 2021. Assim, um nível de ansiedade, depressão por causa de pandemia, isolamento, lockdown, aquela coiseira toda, subiu o consumo de remédio, farmácias, tá lá em cima e se mantém. E aí, assim, o pessoal vai estudando as correlações, né, entre o consumo de rede social, telas, crianças, aumentando o público de crianças, né, de consumistas desse remédio, assim, é uma coisa absurda, cara, uma coisa absurda mesmo. Então, assim, existe também, por um lado, essa questão
do empurrar o remédio. Sim, o Né? excesso, né? Isso aí tem. E aí você pega profissionais que são profissionais de verdade. Sim, que querem realmente ajudar. E quando ele tem que passar o remédio, a pessoa não aceita. Isso. É quando ele tem que medicar, quando ele tem que receitar ali, aí a pessoa fica assustada por quê? Por causa dos exageros que aconteceram ali da outra área. E aí também é um problema. Outra coisa que acontece também, não sei que você falasse também, é pessoas que se faz o diagnóstico, né? Sim. Não sei como é que é a palavra correta que pronuncia, né? Que ela faz o diagnóstico dela mesmo. Então, tipo, eu tenho sei lá o quê. Porque dos vídeos. Às vezes ouve as pessoas, então, vai nos vídeos. Então, vidinho de internet, eu já vi um monte. Se você fez isso, se você fez aquilo, levante o seu dedo. Se você faz não sei o que, levante o seu dedo. Se você não sei o que, aí você fala, cara, sou ansioso. eu sou isso, eu sou aquilo. E aí começa essa questão da busca pela medicação. Ela não quer tratar. Ela já tem um diagnóstico pronto, mas ela não quer tratar como profissional, não quer pesquisar se de fato aquela doença existe mesmo, mas ela começa já a se tratar como doente. E isso já influencia as atividades diárias da pessoa, influencia no trabalho, em casa, na igreja, e tudo quanto é lugar, cara. Então, com certeza isso acontece. Assim, a gente passou situações assim de forma familiar, né? E eu via isso. A pessoa que estava passando na época em questão, graças a Deus, está muito bem hoje, né? E passou por todo esse processo. Foi em psicólogo, foi em psiquiatra, começou a tomar remédio, fez todo o processo e hoje, graças a Deus, não toma mais nada, né? Está vivendo uma vida cotidiana normal. Mas eu vi isso acontecer. De olhar para algumas situações, absorver aquilo para si e começar a passar mal, cara. Vi uma pessoa, às vezes, passando mal, passava mal junto. Havia uma situação de ansiedade, ansiava junto, ficava ali, sabe? Eu vi isso e várias vezes nesse discipulado que a gente viveu, cara, eu falei, você não pode sentar em cima do resultado. Você não pode ficar assim, você não pode... não é questão de aceitar. Eu lembro a primeira vez que aconteceu isso, até estava tendo uma reunião de oração, né? E era entre algumas mulheres, e quando aconteceu a primeira vez que essa moça, né, o pessoal até falou para mim depois, nossa, pastor, a gente expulsou um demônio, né, da pessoa e tal. Eu falei, foi. Daí eu fui conversar com a minha esposa e falei assim, né, como assim, né, que está acontecendo isso e a gente não está sabendo, que tipo, debaixo do nosso nariz está rolando isso e tal. Eu falei, comecei a orar, falei, Deus, como assim, o que está acontecendo, tipo... demônio manifestando aqui dentro de casa, o que tá rolando, cara? Poxa, né? Eu não tô brincando de fazer o que eu faço, não, o que tá rolando? Mas, quer dizer, não significa que não pode acontecer, né? Independente se, né, que a gente faz no mundo espiritual. Mas no sentido de como que eu não vi, eu não percebi. Como que eu não percebi, tô discipulando as pessoas, tô andando com ela, como assim, cara? O que tá acontecendo? Me mostra aí. E aí, como a gente começou a ver essas questões acontecendo. Psicológica, emocional, e não tinha a ver com coisa espiritual, mas é que na hora a situação foi tão assim, drástica, a gente nunca tinha visto, que as pessoas que estavam presentes achou que era como se fosse uma manifestação, mas olha, não era um resultado de algumas coisas que estavam acarretando de forma emocional. E aí a gente começou a orar nesse sentido, e aí a gente foi entendendo, e a gente soube, não, a gente precisa caminhar nessa linha aqui. Então, assim, a minha esposa buscou, né, essa pessoa que é próxima nossa, ela buscou essa direção de colocar ela nesse caminho profissional, né, porque ela estuda nessa área, tem a estudar nessa área, e eu na área minha, né, de pastoral, discipulador, comecei a trabalhar nesse horário, nesse sentido, e foi indo até os dois se encontrar e continuar caminhando junto. Então eu falava, olha, não tem problema, você está orando, está fazendo isso, toma a medicação que foi passado, faz conforme for, quando você precisar de conversar, que está muita turbulência, antes de você perceber que vai vir esse momento de crise, esse momento assim, né, que te sufoca, você sabe, aproxima, conversa, tenta desabafar, sabe, tenta estar próximo, tenta fazer o que for necessário, as coisas que você está aprendendo, as ferramentas que você está adquirindo quando você vai no psicólogo, quando você vai no psiquiatra. E isso foi funcionando, foi dando tudo certo, sabe? Então, assim, é óbvio, cara, que existe muita gente hoje, talvez você está assistindo esse vídeo agora, e você está sentado em cima do resultado pensando, não tem solução para mim.
Deixa eu te contar uma coisa. Sabe por que é bom essa questão do remédio, da pessoa especialista que trata essas coisas? Porque outra hora, aqui no Brasil, tem tribo indígena que, quando nascia criança com algum tipo de deficiência física, mental, eles matavam a criança como sacrifício. Isso mesmo. Você tá entendendo, cara? Tipo assim, agora você pensa comigo, olhando para isso, imaginando isso. Isso não só aqui, acontecia também na antiguidade. Sim. Né? A gente vê Nos isso tempos aí, de Cristo relatos, também, isso. no Império Romano tinha uma lei lá que se a criança nascesse assim, os romanos, eles tinham opção, eles matavam a criança mesmo e tá tudo certo. certo. E tava tudo certo, né? Então assim, ó, você imagina Deus do trono olhando isso tudo. Meu irmão, tem pessoas hoje em dia que elas têm dificuldade de atraso de desenvolvimento cerebral, às vezes são autistas, elas carregam algum espectro de alguma coisa, elas têm alguma dificuldade e você vê ela hoje, às vezes, vivendo um relacionamento com Deus e Deus sendo propósito na vida delas e ela vivendo um propósito na vida deles, cara. A gente vê isso ao vivo aqui, a gente tem a Ana, né, que é do pastor Leandro, da Vívia, e a gente vê ao vivo como que ela é, como se comporta na presença de Deus. Agora você imagina, se não houvesse esse suporte, a gente ia fazer o quê? A gente fazer igual o Império Romano? Entregar ela à morte? Exatamente. Então, assim, existe uma necessidade disso sim. A gente não pode banalizar isso, sabe? A gente precisa, quando acontecer, como aconteceu com a gente, a primeira coisa que a gente foi fazer foi pesquisar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu era uma dessas pessoas que eu era muito... como que eu posso falar mesmo? Eu esqueci a palavra. Que não aceitava isso, sabe? Que tinha dificuldade de lidar com isso, né? Que era uma pessoa assim que olhava para isso e falava, tá louco, negócio de remédio. fazem graça. Entendeu? Eu tinha isso aí, porque a gente viveu outras situações assim, com pessoas que a gente via passando por situações e você fala, cara, talvez não seja para tanto sim, né, tal, tudo mais, mas quem é a gente para julgar? E eu vivia isso, cara. E quando eu comecei a ver isso acontecendo, aí minha esposa começou a estudar, ela falava algumas coisas para mim, às vezes eu não entendia, eu ia pesquisar por mim mesmo, sabe? E eu comecei a acompanhar, aí eu comprei livros, e eu comecei a ler mais aquilo, eu me interessei até de fazer faculdade de psicologia, né? Hoje a gente cursa outra faculdade, mas eu tenho o desejo no meu coração de quando acabar, entrar nessa área, porque eu acho que é uma coisa que vai casar muito com aquilo que Deus colocou na minha vida como propósito. E aí eu comecei a entender, e eu falei, não, cara, não é isso, não é desse jeito, sabe? E eu vejo que talvez esse lance junto fez com que desse um resultado positivo hoje, sabe? E não só nessa pessoa que é ente querido nosso, mas com outras pessoas que a gente veio lidar depois, que a gente veio estar junto depois, sabe? De você ter ferramentas e falar assim, olha, cara, talvez é isso aqui, né? Talvez você está precisando, sim, ler a palavra, buscar Jesus, fazer tudo isso, mas talvez você está precisando dessa proximidade. E talvez não também. Talvez é só o caso de você estar cercado de pessoas que olham para você e falam, meu, você é capaz, cara. Vamos lá, o que você precisa? Sabe? Poxa, deixa eu te dar esse suporte. Volta a tentar fazer isso aqui, faz no seu tempo. Sabe? Pessoas que eram só compreensivas. Então, assim, é uma tristeza a gente olhar para um vídeo igual o médico tá falando e dizer, poxa, né? E a indignação dele, e a gente entende isso, sabe? É uma tristeza a gente olhar o nível de religiosidade das pessoas a ponto de não querer receber esse auxílio e, ao mesmo tempo, cara, sabe? É uma tristeza você olhar quantas pessoas que agora estão, às vezes, querendo cometer um suicídio, ou que estão fazendo isso mesmo, estão vivendo isso agora, ou que, às vezes, estão trancados num quarto escuro, triste, sabe? Eu já fui visitar amigo meu que estava nessa situação, no quarto escuro, para cortar cabelo dessa pessoa, e não queria sair de lá, sentar na minha cadeira, chorar de forma desesperada, e eu não sabia o que eu fazia. Eu falava, Deus, o que eu faço? O cara... Qual versículo que eu cito aqui? Então, o cara conhece mais Bíblia que eu, fez faculdade, estudou, é capacitado, o cara é fera, o que eu falo? Deus falou assim, no meu coração na hora, assim, cara, só abraça ele, só fica, só ouve, só dá ombro. Provérbio 17, todo tempo ama amigo, na angústia nasce irmão, é só isso, cara. Sabe? Então, assim, tipo, é esse momento. E a gente vê de forma bíblica, cara, que Elias viveu essa crise de identidade, cara. Elias viveu esse momento, não é? Pedir a própria morte. A gente lê os Salmos, assim, cara. Eu tô lendo os Salmos agora. Cara, você fica impressionado como é que a vida do salmista é uma montanha-russa, velho.
Você vê ele, cara, não tem uma hora que ele tá feliz, cara. Ele, não, eu amo a sua lei. Não, o Senhor é minha alegria. Depois você pula o capítulo assim, no Salmo tá lá, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Meus inimigos estão à porta. Senhor, minha vida não vale mais nada. Que te vale? Os mortos não louvam. Ai, caramba. Então você vê um cara na situação, e é uma coisa interessante, né, cara? Independente da situação que ele tá sempre direcionando a oração a Deus. Sempre. Ele está sempre direcionando. Então você vê que não é uma coisa assim nova. Nossa, o cristão que está passando por isso, tem que tomar cuidado, né? Tem que não sei o quê, pensar certinho. Tem que surgir até uma discussão na internet esses dias, não sei se você viu. Um pastor falando assim que Jesus teve depressão no Getsemane, né? Que ele tá, minha alma está angustiada até a morte e tal. E aí fala, pra você ver, Jesus tem depressão e tudo mais. Mas eu não vou entrar no mérito se sim ou não, mas você vê que as pessoas, elas... É um assunto tão cotidiano agora, em alguns contextos, que elas querem incluir, Sim. Quer trazer Jesus para dentro desse ambiente. Desse né? ambiente para ter um respaldo, né? Para ter um respaldo. Acho que não precisa ir para tanto, né? Não. Não precisa caminhar para tanto. Não. Mas, de fato, a Bíblia, ela mostra pessoas, homens de Deus, que pediram a própria morte, cara. E Deus não tratou eles como réprobos, né? Exatamente, cara. Não, você não é filho, não, você é bastardo, cara. Deus não tratou dessa forma. Então, assim, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê um amparo das Escrituras. Sim. Deus nunca, na Bíblia, nunca é negado nada da ciência, né? Eu trabalho no hospital pelo menos uma vez por semana, né? A gente está lá na terça-feira fazendo capelania e tudo mais. Então a gente lida com isso. Eu lido com isso. De ir lá na cama, num quarto assim, um monte de gente e tem que orar lá. Cara, o que eu vou orar agora aqui? Né? Senhor, e várias vezes, Senhor, que os remédios possam fazer os efeitos. Usa, Senhor Pai, a medicação que possa de fato fazer ali o que tem de fazer. Se tiver que curar, cura. Se tiver que... Mas usa os profissionais, usa os médicos. Senhor, a pessoa está limpando aqui o chão aqui. Cuida dela também, que também está atrapalhando para cuidar de vida. Então, assim, a gente olha para toda essa ferramenta, essa graça que Deus disponibilizou para que os humanos sejam bem tratados. Assim, Deus pode curar? Claro que pode, cara. Claro que pode. De forma sobrenatural? Pode. Ele pode curar também por meio do remédio? Oxe, pode. Claro que pode, cara. Pode. E as pessoas não faz muito sentido. Por exemplo, você quebra uma perna, você vai no ortopedista lá. Ele te ajeita e arruma no lugar. Você arrumou... Tá com dor de cabeça, toma um dipirona. Exato. Dentista. Aí é dor no dente, vai no dentista. Aí você tem um problema emocional, tudo. O cara não quer ir no psicólogo, ele não quer ir no terapeuta, no psicanalista ou qualquer coisa que seja, né? Porque ainda é algo que tem hoje em dia tem problema no relacionamento, não vai no terapeuta também? Exato, cara, exato. E não é um problema carnal, físico, nada, é emocional também. Às vezes a situação assim, né? Às vezes as pessoas vão falar assim, ó, e fulano tá com depressão. Fala baixinho já aqui, né? Que é um negócio tão doido, né, cara? Parece que tá passando informação sigilosa. Depressão. Né? Se fosse dor de cabeça, não veio de dor de cabeça. Depressão. Né? Aí você fala mais manso que é por causa dessa nuvem ainda, né? Que diminuiu bastante, né, cara? Mas às vezes em alguns contextos ainda existe, o que é triste, porque acaba que manchando a imagem do próprio cristão como um todo, né, cara? Eu lembro daquela passagem quando o Paulo ele fala assim para Timóteo, né? Olha aqui, você tá com dor de barriga aí, cara. Não toma só água, não. Toma um pouco de vinho também aí, que vai fazer bem pro seu estômago ali. Ou seja, era um meio de medicação que Paulo fala para Timóteo, para ajudar a auxiliar ele a continuar a carreira dele, continuar o ministério dele. Lucas, que escreveu 2 dos livros do Novo Testamento, né, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, ele era um médico. O cara era médico. Então, um dos autores do livro do Novo Testamento era um médico. Então, assim, não tem uma religiosidade muito grande, que eu acho que precisa ser vencida ainda, que principalmente nessa questão das doenças emocionais. Sim. Coisa relacionada a pensamentos e tudo mais. Isso ainda tem algo que precisa ser trabalhado em muitos casos ainda. Já melhorou já, mas ainda precisa. Mas tem um outro ponto, só para nós encerrar aqui, cara,
Claro, nós chegamos já num entendimento aqui de que há um certo barreira a ser quebrado, né? Disso, há um contexto de religiosidade, mas há também a necessidade de ser vencido isso, e graças a Deus tem acontecido. Houveram muitas baixas, né? Pastores fartando isso, cometendo suicídio, porque se recusavam a buscar esse tipo de tratamento. Mas às vezes eu percebo também que as pessoas, igual você falou, né, cara, que meio que elas justificam muitas vezes os pecados por conta de alguma doença, por conta de alguns sintomas ou qualquer outra coisa, né? Então, por exemplo, uma vez perguntaram para mim se é pecado esse tipo, acho que foi nessa mesma tipo de conversa, assim, cara. Até que ponto, né, que esse lance do natural, do espiritual, e é o que você falou no início, né, cara? O texto que você usou aí de João 9 aí. Lá no filho, lá do menino que nasceu cego, os discípulos perguntaram para Jesus, quem que pecou? Ele falou, não foi ninguém que pecou, não é espiritual, não, tá tudo certo, né? É para a glória de Deus mesmo. Mas tem aquela passagem também, onde o cara era paralítico, e aí ele queria cura, e aí Jesus vai lá e fala, seus pecados são perdoados. Então tem um caso ali que é um problema natural mesmo ali, que Jesus olhou para aquilo e curou, e tem um caso que Jesus ele trata como um problema espiritual, né? Ele fala assim, o que vocês acham que é mais importante, né? Levanta sua cama e anda, ou seus pecados são perdoados? Então existem esses dois problemas. Existe um problema que Jesus olha para o doente e ele fala, minha prioridade não é te curar, minha prioridade não é você levantar e sair andando, a minha prioridade é fazer você sair da maior doença que pode te levar para o inferno. E aí eu queria, para nós encerrar, né, mais ou menos essa pegada, e quando a gente justifica os nossos pecados por meio de sintomas assim, ou doenças, por exemplo, eu não eu sou mal educado, sou grosso, não, mas é porque eu sou assim. Ou eu sou lerdo, sou meio assim, não, mas é por causa que eu sou meio triste mesmo, assim, eu não gosto de tomar iniciativa. Não, mas vamos orar, vamos fazer isso aqui. Não, eu tenho depressão, sabe, meio que usa aquilo lá como uma muleta quando convém, entendeu? O que você acha disso? Ou não existe, não? Cara, eu acho que isso existe muito. Muito. Hoje em dia que as pessoas conhecem mais, elas usam muito mais, né? Vocês dizem que tem muitas pessoas que estão justificando muitas coisas que elas estão cometendo, e às vezes atos grosseiros mesmo. Nós falamos de coisa de ser mal educado, alguma coisa assim, mas não, tem coisa que é morte, coisa pesada, né, cara? Que depois vem justificar em cima disso daí, cara. E eu vejo assim que a melhor forma da gente descobrir se de fato, né, é algo da minha doença natural, né, que é a cabeça, o corpo, a mente, ou se é algo da minha doença espiritual, que a gente nasceu com ela, o pecado, cara. É simples, cara. De que maneira? Eu preciso me examinar através dela. Se eu conheço a palavra de Deus, se eu conheço a Bíblia, cara, eu vou precisar olhar para ela, pelo menos, cara, porque assim, é o seguinte, não faz sentido algumas coisas, né, cara? Tipo, não, é que eu sou mal educado, é porque eu tô meio triste hoje, eu acho que tudo tá conspirando contra eu tô sou mal educado, igual você falou, pô, eu queria até fazer, mas, sabe, eu acho que por causa disso daí e tudo mais. É o que nós falamos da pessoa sentar no resultado mesmo, cara, sabe? Tem coisa, cara, que se a gente maximizar, ela vai crescer mesmo, cara. Vamos supor assim, eu não sei você, mas eu já fiz isso muito. Às vezes eu não queria ir pra escola. Não aconteceu isso comigo. Não, né? Você tem cara de ser estudioso, mano. Coitado. Repeti 3 vezes. Cara, acordava assim, eu não quero ir pra escola hoje não. Falar pra minha mãe que eu tô com dor de cabeça. Mas qual que é o problema disso? É que essa mentira tem que ser sustentada, cara. Tem que tomar o remédio, tem que ir no médico, tem que... Entendeu? Tem que ser sustentada. Se você, por assim, às vezes ela não vai levar você no médico com uma dor de cabeça, mas você tem que sustentar ela, entendeu?
E sabe o que é o interessante disso? É que, daí você tomou, nossa, eu tô mal, mãe. Né? Tô com enxaqueca, que fala quando é ruim demais, né? Com dor de cabeça. Não é só dor de cabeça, é enxaqueca. Eu não sabia dessa classificação. Essa classificação, cara. Nossa, tô com enxaqueca, tá doendo aqui a fonte, a frente da cabeça. Tô mal, não, toma esse remédio aqui, vai ser bom, você toma, cara. Aí você liga a televisão, né? Pelo menos era assim que eu fazia com criança. Deita, liga a televisão assim e fica lá, assistindo televisão. Assim. Aí a mãe vem e fala assim, eu fiz almoço, você não quer almoçar? Ah, eu quero, mãe. Nossa, pior que eu quero. Aí ela levanta, come, aí deita ela de novo. Caras e bocas, né? Nossa, cara. O que acontece com isso aí, cara? É duas coisas. Ou isso aí vai crescer, e você talvez com uma semana sem ir na aula... Ou sua mãe vai descobrir, vai... Né? As mães das antigas davam uns petelecos na orelha, né? As novas agora falam, não acredito que você fez comigo, eu vou gravar pro TikTok. Tô brincando, gente. Mas isso acontece. Né? Sabe? E aí você pode sair daquela situação ali e tudo mais, cara, sabe? Mas na maioria das vezes, cara, que eu fiz isso aí, cara, isso se tornou tão real, cara. Sentiu-me de verdade. Que eu senti de verdade. Por quê? Porque uma mentira... muitas vezes contada, ela acaba se tornando verdade, cara. Olha só. Entendeu, cara? Ela acaba se tornando verdade. Então, assim, é o que nós falamos. Jesus disse assim, gente, qual que vai ser o sinal? É um engano, cara. Hoje em dia, a gente está se enganando de tal maneira, mas de tal maneira que aquilo está virando verdade pra gente. Uma autossabotagem, né, cara? Uma autossabotagem mesmo. E aí você pega, entra ali naquela situação e você fica, não, cara, é isso mesmo, eu tô mal mesmo. Eu tô assim mesmo, cara. Nossa, eu não tô conseguindo passar assim. Cara, eu vivi isso também dessa maneira. Eu tive vezes que eu comentei isso com você já, cara, de às vezes passar a noite inteira eu não consegui dormir, cara. E eu comecei a falar, nossa, que eu sou meio noturno, cara, acho que é isso mesmo, entendeu? Então eu fico acordado à noite e tal, eu vou ter que arrumar um serviço à noite pra mim, cara, igual você faz, sabe? E aí acordava de manhã cedo e tava preguiçoso e tudo mais, e eu comecei a pensar assim, nossa, não sei não, cara, acho que esse negócio de depressão tá chegando em mim, cara. Cara, faz sentido isso? Claro que não. Eu tava trocando a noite pelo dia. É natural que quando chegasse durante o dia, eu tava moído, rapaz. Não tinha ânimo pra nada. Aí chegava a hora de trabalhar, eu não queria trabalhar. Na hora de fazer meus compromissos, eu não queria fazer. Sabe? Então, assim, a verdade é que tem coisa que a gente só tá usando de muleta pra não poder fazer o que a gente precisa fazer. É mais fácil, né, cara? É mais fácil. Pô, tem um pediatra, psicopedagogo, né, também, chama Léo Freiman. Cara, eu seguia bastante ele, eu sigo ele ainda, mas não consumo tanto mais o material dele hoje em dia. Mas ele falou um dado que eu achei incrível, cara. O cara escreveu, assim, muito do material dele é usado em escola e tudo mais. E ele falou assim que 95% dos casos que ele pegava de mães e pais que levavam crianças lá para ele, adolescente e tudo mais, para ele examinar, que já iam tomando remédio e tudo, 95% desses casos não precisava de medicação, cara. As crianças já iam medicado. E chegava lá, falava assim, que hora que você dorme? Tal hora. Que hora que alimenta? Tal hora. Tal. Vê ali o hábito durante o dia. E fala assim, não, você não precisa de remédio. Muda o hábito. Coloca hora para dormir, hora para comer, hora para fazer isso, hora de estudar, hora de ver desenho, hora de não sei o quê. Muda, vai melhorar. Vai dormir melhor, vai comer melhor, vai funcionar o intestino melhor, vai aprender, conseguir captar a matéria na escola e tudo mais, vai melhorar como aluno. E ele falava muito disso aí. E lógico, existe aqueles casos que realmente é diagnosticado com médico acompanhado e tudo mais, e é um negócio responsável mesmo, e aí tem que medicar, tem que tomar, acompanhar todo aquele caso. Mas eu acho que o grande problema de ter essa muvuca de gente assumindo para si essa doença, todo mundo hoje tem todo tipo de doença, é que banalizou aquilo que é verdadeiro. Aquilo que é verdadeiro, banalizou aquilo que é importante, tudo. Quando você pega os casos verdadeiros, aquilo perde o valor, cara. Não olha mais como, nossa, que lei é importante, tem que... Não, virou tão genérico, tão normal, que é muitas vezes tratado de qualquer forma, que quando se tem alguém que realmente necessita e precisa do serviço, até mesmo o serviço público. É assim, tem um serviço público disponível gratuito lá. Você vê o próprio, essa questão em uma outra área, né? Questão desses auxílios que o governo dá. Vai abrir auxílio. Entra aquele mundaréu de gente. Sim.
todo mundo recebendo do governo. E aí você pega os pobres que tá precisando, não conseguiu, tá tudo na fila. Aí você vai ver, tem vereador sendo beneficiado, tem gente advogado, tem gente empresário sendo beneficiado, tomando o espaço de quem realmente precisa. E só como exemplo, a gente entender que nessa parte, às vezes, eu acho que acontece muito disso também, cara. Com certeza. Perde aquele... Cara, isso aqui é importante. Só que todo mundo assumiu tem um pedacinho. livro que uma vez eu li ele, que falava sobre mudança de hábito, o livro. E ele dizia assim, ó, todos nós vamos ser cercados de hábitos. É normal isso acontecer com a gente ser cercado de hábitos. Aí ele fala assim, então por que não cercar de bons hábitos? Exato. Sabe? Então assim, por que a gente escova o dente depois de cada refeição? Porque a gente aprendeu esse hábito. É o milagre da manhã, não? Entendeu? Não é. Você leu o Milagre da Manhã? Eu li o Milagre da Manhã também. Eu li também ele. Mas não é esse não, é um outro mesmo. Aí eu esqueci o nome dele, mas só fala sobre hábitos. Poder do hábito, não? Eu acho que é isso mesmo. Sei. Acho que deve ser esse mesmo. Aí ele só fala sobre essa mudança de hábito, sobre essa necessidade disso aí. E aí ele fala da importância disso, cara. Então, tipo assim, você vai ser cercado por isso. Né? A gente toma banho porque é hábito. A gente come, lógico que comida é uma necessidade, dormir é uma necessidade e tudo mais. Mas assim, tem pessoas que estão mudando essa rotina, igual você falou, elas estão perdendo o hábito saudável de vida, entendeu? Porque elas estão entrelaçadas em hábitos ruins. E aí você pensa, se você tem uma má noite de sono, uma má alimentação, um mau porte físico, tudo isso não vai gerar várias coisas na gente, cara. Vários hormônios que eram para estar sendo liberados em momentos, igual quando você está praticando um esporte, cara, que libera o hormônio da endorfina, adrenalina, aquela coisa tudo ali que faz você, sabe, ter prazer naquilo, aquilo começa a se perder. E aí você tá ali o dia todo, cara. Quantos casos de adolescente que a gente conhece que joga a noite inteira no computador, no videogame, e depois acorda no outro dia, qual a disposição que vai ter? E aí acaba acontecendo isso que você tá falando. Começa a classificar, não, é porque ele tá depressivo, daí ele não sai de casa, é essa coisa toda, ele não tem uma namorada, ele não sei, e não tem nada a ver com isso, cara. Só tem a ver com pessoas que estão fazendo escolhas ruins, hábitos ruins, decidindo viver situações ruins, cara. É igual o exemplo de uma pessoa, igual você disse, quando você fala pra alguém, cara, vamos lá, vamos fazer isso. Mas é que eu já sou assim mesmo. Cara, essa é metanoia, precisa mudar essa mente, cara. É simples, talvez, cara, entendeu? É igual você falou, se 90% das crianças que chegou lá não precisavam de medicação, por que estão sendo medicados? Porque às vezes é mais fácil pros pais. Muito mais simples. Cara, tipo assim, eu dou a medicação numa hora, pá, capota. Cara, eu tenho uma experiência, assim, de uma pessoa próxima, assim, né? Do filho do meu primo, cara. Meu, ele toma os remedinhos dele lá porque ele precisa desse acompanhamento e tudo mais. E quando eu pego ele lá assim, minha tia fala assim, nossa, tem que levar o remédio dele e tal para controlar. Beleza. Rapaz, no dia que ele foi, eu levei. Né? Porque eu sempre peguei para dormir lá em casa. Eu levei e eu esqueci de dar o remédio. Esqueci, cara, porque tipo, você não tem hábito. Nós esquecemos, né? Eu, né? A Cris não demos. Daí tá, beleza. Aí ele jogou o videogame comigo lá, brincando, tudo. Aí foi dando o horário assim e tal. Aí, pô, vamos assistir um filme? Vamos. Colocamos o filme do Transformers, do último lá, que tem os dinossauros, que as coisas todas assim. Assistimos, demos risada e tal. Quando tinha acabado o filme, acho que era umas 11 horas. Aí a Cris falou, agora, né? Vamos parar, chega, descansar. Cara, ele virou, deitou e dormiu, cara. Pagou. Na moral. Depois chegou no outro dia, quando deu assim, umas 9 horas mais ou menos, ele acordou, é o mesmo horário, assim, que a Alice também costuma acordar. Acordou, a Alice arrumou café pra ele e tal, mas ele ficou ali tranquilinho assistindo televisão com ela. Cara, não deu um problema pra nós. E quando ele saiu de casa, né, até uma da tia dele falou assim, dá pro remédio pra ele que levar, senão ele não vai aguentar. Não, mas é incrível como que parece assim que lá em casa ele é uma outra pessoa. Olha só. Sabe? Então, assim, o que é nessa situação que eu vejo, assim, até eu conversei com a minha tia, eu falei, tia, eu acho que o que ele sente é a ausência, porque o pai dele não tá aqui, né? E tal, assim, então ele sente essa ausência dessa paternidade, desse lance de estar junto, dessa conversa, de brincar, de gastar um tempinho com ele, leva no lago, joga uma bola, né? A gente joga o videogame, conversa de várias coisas, ele fala as mesmas coisas pra mim, eu ouço, né? Dá uma risada. Então era só isso, talvez é só esse tempo, entendeu? Mas lógico, eu não sou psicólogo nem psiquiatra, então não tem como eu falar, né, cara? Tipo, ele faz parte diagnosticar, desses 90%, entendeu? Mas você vê assim que talvez uma boa rotina, uma mudança de hábito,
hábito, uma boa conversa, né? Às vezes não ficar só gritando com a criança, aquela coisa toda, talvez seria o que ia funcionar. Talvez uma motivação, cara, vamos lá, vamos fazer isso, vamos, né? Tudo outro, assim, você vê, cara, o desenvolvimento da criança, cara, sabe? Então, assim, quando a gente olha para essa maneira, existe, sim, pessoas que estão vivendo hábitos ruins e achando que estão doentes e justificando os seus maus hábitos dentro de uma doença que, às vezes, ela nem tem. Mas se ela ficar tão vivendo aqueles hábitos, uma hora ela vai realmente adquirir, porque é consequência das escolhas que ela está fazendo, sabe? Então, assim, nós precisamos observar isso. Gente, não é pecado ser medicado. Ah, eu sou religioso, eu sou pastor, eu sou parente de pastor, eu vou na igreja, eu sou evangélico, que nem diz Wesley, né, cara? Sabe, eu não posso, eu sou católico. Cara, não importa a religião, cara. Se você precisa de uma medicação, vai atrás de profissionais sérios, corretos, coerentes, pessoas que você vai ver que estão na motivação de te ajudar e receba ajuda. Se você faz parte de alguma denominação, melhor ainda, chega até a sua liderança, pessoas, e pede, cara, preciso que você me acompanhe, me ajude. Né, abre o coração quando necessário, sente e conversa com as pessoas. E aí aquilo que você começar a ler, igual eu falei, olhar para a Bíblia, cara, quando você começar a ser acompanhado, começar a ler a palavra, algumas coisas vão te confrontar e ali vai ter coisas que você vai olhar e falar, cara, isso aqui é doença, não, isso aqui é hábito. Isso aqui eu consigo mudar sem a ajuda de medicação ou de acompanhamento psicológico, cara. Isso aqui eu preciso mudar através do acompanhamento de algum líder e espiritual. E separar, né, cara? Eu não sempre falo, mas eu penso o seguinte, doença você trata com acompanhamento médico, muitas vezes remédio. Pecado você se arrepende. Sim. Então, às vezes, a gente quer tratar o pecado com remédio e a doença com arrependimento. Não tem jeito. Aí não vai dar certo. Então, isso aí que você falou é importante, porque para direcionar essas coisas fica claro, né, cara? Precisa. É isso aí, então. É isso aí. Então, caminhando para o final. Pessoal, assim, a gente não é o dono da verdade, né? A gente não quer impor regra, mas expor a experiência que a gente presenciou, que a gente viu e que é um fato, né, cara? Muitos médicos vão ter problemas, estão tendo, já tiveram com paciente crente. Né, que não pode tomar remédio, que não pode fazer transfusão de sangue. Aí, no caso, não é no caso do cristão, né? Outra religião. Mas, entende? Gente, vamos parar com isso, cara. Para com isso. Um dia que você precisar, de fato, e ficar doente, faça um exame de sangue, vai no médico, clínico geral, que às vezes você pensa que é coisa da cabeça, que você está triste, depressivo, mas às vezes é um hormônio que está faltando lá, que você precisa repor. Às vezes, tudo você buscar um médico, ele vai te direcionar. Sim. Deixa de ser religioso. Deixa de ser religioso. Seja um cristão sensato. Você não vai perder salvação porque você está tomando comprimido de Buscopan ou de Rivotril, nem nada disso, não. Tá certo? É isso aí? Mais alguma coisa ou não? E assim, só para deixar bem aqui, com forma de dica para nós, né, para todos que estão vendo, cara, o pastor Luciano Subirá é um exemplo disso. Né? Ele precisou correr atrás de um tratamento para melhorar a obesidade dele, que também é uma doença. A gente vê nos Estados Unidos aquele programa chamado Quilos Mortais. Nossa. Quantas pessoas que estão... Aquele médico ignorante lá, né? O doutor... o doutor Nau. Rebenta todo mundo. E ele buscou uma ajuda e escreveu um livro sobre isso. O médico dele, escreveu um livro sobre isso. Sabe? Então, pesquisa. Outra coisa, eu não sei a data correta, mas você pode entrar no Instagram e pesquisar também, cara. O Dr. Johnny lá, né? Sabe? O Divinamente? Isso, Divinamente, ele vai fazer uma conferência. Olha só. Uma conferência, sabe, sobre Divinamente, sobre mente saudável. Sabe? Então, assim, vão ter pessoas lá contando. A esposa do Douglas, que tratou com ele, o cunhado dele, o Arthur Marques, ambos vão estar pregando e falando sobre como que foi para eles vencer isso daí. O Douglas vai estar pregando lá, eu vi que vai ter outras pessoas. Então, tipo assim, acompanha, sabe? Se você puder ir participar, vai. Provavelmente vai ser online. Assiste os vídeos, ouve, sabe? Pessoas que viveram experiências,
positivas. E é isso, você tocou num ponto agora, né, cara? Às vezes as pessoas gostam de disputar quem que tá mais ferrado na doença, né, cara? Sim. Não, eu tô assim. Aí o outro fala, não, comigo é assim. Não sei o que. Aí fica um cuspindo vírus na cara do outro, né, cara? Aí, nossa, que eu tô assado, não sei o que. Aquele enche a boca pra falar o quanto de remédio tá tomando. Cara, busque pessoas que estão querendo vencer, que estão querendo lutar contra isso. Talvez isso você vai ter que lidar com isso pro resto da sua vida. Mas vai lidar com isso. De forma saudável. De forma saudável e lutando mesmo. Não, ouvindo pessoas que passaram aquilo ali, talvez continuam com a medicação, mas que conseguiram vencer a crise. Não estão vivendo em crise. Então busque pessoas que vão te auxiliar. Cara, como que ele fez para sair desse lugar? Agora, se for conversar com a pessoa que ainda está lá, não que você vai evitar essas pessoas, mas você não vai ter aquela como referência, né? Que as pessoas gostam, né? Eu gosto de conversar com a pessoa porque ela me entende, não é porque não sei o que. Cara, às vezes o médico que você vai procurar nunca teve essa doença, mas ele sabe dar o caminho que vai te livrar daquilo. E biblicamente falando, Jesus já disse, tem como um cego guiar outro cego, ambos vão cair no buraco. Não tem jeito, entendeu? Então, assim, aquela pessoa não é a melhor pessoa para te ouvir naquele momento. Para te aconselhar. Para te aconselhar, nada disso. E se você parar perto de pessoas... Gente, é simples. Imagina assim que você é igual eu, é um ex-drogado. Uma pessoa que usou droga. Cara, quando eu paro para conversar com pessoas que usam droga e eu fico olhando para ela assim, dá desespero de ver como que a pessoa tá. Fala, meu Deus, olha para você ver o que tá falando, não faz sentido, entendeu? Mas quando a gente era amigo e tava usando droga junto, a gente pensava igual, falava igual, agia igual, entendeu? Então, assim, por que hoje eu consigo conversar com essas pessoas e às vezes ser benção na vida dessa referência? Porque eu não tô mais lá, graças a Deus, sabe? Então, assim, é olhar dessa maneira, é pensar dessa ótica, que senão é igual o Lan falou, filho. É um cuspindo vírus na cara do outro e ambos caminhando para a morte. Entendeu? Aí de repente um tá falando assim, não, porque ontem eu pensei em me matar, aí o outro fala, não, eu me matei hoje. Nossa. Você falou que dia, eu pensei também. Enche a boca para falar. Rapaz, isso aí eu não entendo, viu? Mas, tirando esses casos que acontece isso de fato, se você acha que precisa, busque ajuda, vai atrás. E não é pecado, não. É bênção. Deus deixou a ciência para nos auxiliar nesses processos. Amém? Pessoal, Deus abençoe vocês. Não se esqueçam. Cara, comenta aí embaixo o que vocês acham. Se você não vai falar algo que você passou, que você não quer, mas a importância disso, ou se quiser compartilhar algum momento da sua vida também, comenta aí embaixo. Compartilha esse vídeo. E que mais? E se inscreve no canal, cara. Se inscreve. É importante. Se inscreve e segue a gente no Instagram também lá. Verdade. 3D. Segue lá, tá meio parada a página lá, mas conforme vai indo, a gente vai movimentando. Tá joia? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. E fique com Deus. Vamos junto. Como é que é? Vamos junto nessa onda. Sempre surfando nessa onda do discipulado. Amém. Discipulado é vida, cara. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Fique com Deus. Valeu.